6h49, a gente está de volta com o Viva Voz e já está conosco na linha o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Bronzato. Boa noite, Vera, Débora, Carol, e boa noite aos ouvintes. Oi. Thiago, teve essa reunião hoje do Flávio Bolsonaro com uma parte aí das bancadas aliadas a ele na Câmara e no Senado, na qual ele tentou explicar o fato de ter tido uma reunião com o Vorcaro na casa do banqueiro, mesmo depois da primeira prisão dele. Qual foi o impacto disso para a campanha e para a confiança desses aliados no pré-candidato? Pois é, Vera, cada dia é um chá de revelação do escândalo Master, né? E mais uma vez quem saiu dentro do bolo foi o senador Flávio Bolsonaro. Ninguém esperava, mas ele acabou mais uma vez dizendo um fato novo envolvendo esse escândalo Master. Como você disse, ele disse que teve uma reunião ali com o Daniel Vocaro quando estava em prisão domiciliar em São Paulo e pegou todo mundo de surpresa. Segundo Flávio, esse encontro serviu para botar um ponto final na história do financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. E ele diz também que se soubesse da gravidade da situação do banco, ele jamais teria pedido dinheiro para o Vorcaro. O problema, Vera, é que essa explicação tem alguns buracos, né? Quando o Flávio ele pediu recursos para o Vorcaro, em setembro de 2025, o Master já vivia uma crise pesada e tentava sobreviver em Brasília e tinha acabado de ver o Banco Central rejeitar a venda para o BRB. Ou seja, não era um banco que estava ali bem e que ninguém sabia da situação dele. Além disso, se Flávio realmente foi botar um ponto final nessa conversa com o Vocaro, tipo terminar um relacionamento, por que ele nos comprometeu a devolver o dinheiro do Master, né? E mais, se tudo foi regular, por que a campanha e os envolvidos no filme não divulgaram até agora uma prestação de contas completas, com os contratos, valores, destinos dos recursos e quem recebeu o quê? E esses buracos, Vera, e o vai e vem dessas versões do Flávio, cada hora surge uma novidade sobre o escândalo do Master, estão provocando ao menos dois estragos na campanha dele. O primeiro é interno, porque dentro da campanha, os aliados do Flávio passaram a se perguntar se o senador de fato contou tudo que ele sabia, ou se vai ter mais uma surpresinha, mais um áudio, ou mesmo um vídeo dele ali no celular do Vocaro. E se mais uma revelação vier à tona, não vai adiantar o Flávio querer mudar a página, tentar associar a imagem dele à do Neymar na Copa do Mundo, fazer dancinhas e atacar o governo Lula, porque tudo que ele tem feito para tentar desviar o assunto na campanha não tem colado. E o segundo dano é externo, porque o PT e os integrantes do governo Lula têm explorado cada vez mais o rótulo de mentiroso no Flávio, né, dizendo que ele tem apresentado versões conflitantes sobre o escândalo Master, e isso para um presidenciável é muito perigoso, porque ele não consegue sair das cordas e também não consegue convencer o eleitor de que ele está falando a verdade. E nisso, a campanha do Lula tem explorado cada vez mais o voto dos indecisos, trabalhando essa imagem de Flávio mentiroso entre os indecisos, que é um segmento que o governo quer explorar cada vez mais. É aquele segmento de eleitores que não está convencido se vai votar em Lula ou Flávio, que não veste a camisa do PT ou do PL, que não vai para a carreata. Mas, com tantos escândalos vindo à tona, esse grupo de eleitores pode acabar se convencendo de que Flávio realmente não vive um bom momento. E o Flávio quis passar uma imagem de que não é boy lixo, que foi lá terminar o relacionamento presencialmente. E pelas caras que a gente viu aqui durante a coletiva dos aliados, a coisa não foi boa, não. Como é que foi o bastidor? Tem bastidor? Como é que foi essa reunião do PL com o Flávio? Nossa, Débora, o clima ali do encontro entre a bancada do PL e o Flávio foi semelhante a uma vistoria de batida de carro, né? Os parlamentares ficaram na dúvida se o Flávio sofreu apenas um arranhão ou se ele vai conseguir seguir rodando a campanha mesmo com esse motor danificado, ou mesmo se ele sofreu perda total, né? Tem essa dúvida. O Flávio jura de pé junto que não tem nada mais além do que já saiu, só que ele disse a mesma coisa na semana passada, né?
E quando o senador contou que estava reunido com o Vocaro, alguns parlamentares demonstraram preocupação com esse novo episódio e recomendaram para o senador que viesse a público se explicar antes que o episódio se tornasse algo ainda maior, né? Alguns parlamentares chegaram a cobrar explicações sobre essas versões desencontradas desde o início da crise. Flávio reconheceu que houve um erro político, ele falou imprudência, falta de cuidado, mas ele disse que não houve crime algum. E o Flávio também informou que ele pediu uma prestação de contas detalhada à produtora e ao fundo ligado ao investimento no filme sobre o ex-presidente. Os parlamentares reforçaram nessa reunião, Débora, que sem esse material organizado, a crise vai continuar a todo vapor. E o Flávio prometeu que vai colocar tudo a limpo, mas até agora não prestou contas. E para aliviar o clima, ali no final, o senador mostrou um trailer do filme, né? Com cerca de 2 minutos e meio de duração, o vídeo traz imagens da campanha de 2018, fala sobre um suposto plano para matar a direita e revisita a facada em Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Todo mundo aplaudiu, teve gente que se emocionou, mas ninguém teve coragem de perguntar quanto custou a peruca do ator Jim Caviezel que faz o papel de Jair Bolsonaro no filme. Olha, aqui no Brasil temos perucas melhores, viu? Ai. Podia ter pedido tem uma galera aí que usa umas perucas melhores. Eu vou te poupar de fazer a crítica cinematográfica, tá, Bronzato? Vou te fazer Obrigado, a pergunta de $1 milhão de dólares. E eu aqui me segurando para não citar a peruca, gente. Pergunta de $1 milhão de dólares e a peruca de $1 milhão de dólares. Flávio pode ser doido para saber substituído essas nas prestações urnas. de contas quando vier à tona, vamos procurar lá. Quanto custou a peruca? Mas e aí, Flávio pode ser substituído nas urnas ou não? Datafolha de sexta-feira já vai testar o nome da Michelle Bolsonaro, né? Pois é, Carol, há uma apreensão muito grande entre os bolsonaristas com as próximas pesquisas, porque devem captar esse impacto eleitoral do escândalo do Master na campanha. Nos bastidores, os aliados do senador dizem que é preciso dar um tempo para ver se o Flávio vai conseguir sobreviver a essa crise. E isso já marca uma inflexão, porque na semana passada a maioria da bancada do PL e os aliados do senador reiteravam o apoio restrito à campanha do Flávio. Mas ainda não há nenhum movimento concreto para trocar o nome do senador nas urnas, né? Pelo contrário, oficialmente o PL diz que Flávio vai seguir como candidato. Mas no mundo real da política, a gente sabe como funciona, né? Quando começa a circular alternativas ao nome do Flávio, é porque o café dele já começou a esfriar. E na bolsa de aposta dos bolsonaristas, 3 nomes têm dividido opiniões, né? A da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a da senadora Tereza Cristina e o do senador Rogério Marinho. Michelle era vista como uma opção mais protegida, porque não está diretamente ligado ao caso Master, não tem alta rejeição como do Flávio, conversa bem com o eleitorado evangélico e mantém também acesso direto a Jair Bolsonaro. Mas há uma resistência muito grande dentro da família e também uma resistência muito grande de uma ala radical do PL que vem na primeira-dama, alguém muito mais alinhado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? E além disso, a senadora Tereza Cristina, ela agrada os setores do agro, do empresariado, justamente áreas que o PL teme perder com esse desgaste do Flávio. Mas é uma parlamentar que não é vista como uma pessoa próxima ali ao núcleo bolsonarista, aos filhos do Bolsonaro. Ela é vista como uma estranha no ninho, né? Então isso pode acabar também complicando a situação dela ou a viabilidade dela ali perante os filhos. Ela é vista como integrante do Centrão, né? Já o senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, ele é lembrado por ter bom trânsito no Congresso, né? No mercado, no núcleo duro bolsonarista, tem a confiança do ex-presidente, mas não tem o principal, que é voto. E ele próprio trabalha, ao menos até o momento, tá, para evitar que essa discussão sobre a substituição do Flávio ganhe corpo. Então, assim, os 3 nomes ainda não se mostraram muito viáveis nesse terreno pantanoso do bolsonarismo, mas podem se tornar alternativas se a campanha do Flávio naufragar. O ponto é que o Flávio ainda não foi rifado, mas passou a ser testado. É isso, Thiago Bronzato com a gente todas as terças e quintas. Obrigada por hoje. Até quinta-feira, Thiago. Até quinta, uma boa noite. Boa noite. Valeu, Tchau. boa noite, até.
Vera Magalhães, muito obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz. Amanhã tem mais. Vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final. Até amanhã, meninas. Beijo, Vera.